Olá, vamos dar início às nossas aulas por essa modalidade, entendendo que é um momento de pandemia mundial e que, em razão disso, nós não temos condições de realização das nossas aulas presenciais, mas que, com muito cuidado, fizemos questão de destacar todo o conteúdo e de cumprir exatamente o nosso papel com relação à passagem de tudo aquilo que está previsto na ementa do nosso curso. E hoje vamos tratar aqui do modelo de controle de constitucionalidade concentrado. Esse modelo de controle de constitucionalidade concentrado, tá, ele foi concebido pelo jurista Hans Kelsen e teve um pontapé inicial em um documento constitucional na Constituição Austríaca de 1920. Hans Kelsen, que inclusive recebeu a indicação, né, e assim aconteceu, para se tornar membro vitalício da Corte Constitucional Austríaca. Isso porque Hans Kelsen, ele teve um papel relevantíssimo na elaboração deste texto constitucional de 1920. Né? E esse modelo é um modelo que inova, né, no que tange a controle de constitucionalidade existente até então, que nós estudamos anteriormente, que o modelo que até então se praticava no mundo era o modelo de controle difuso, realizado exatamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, que se realizavam que se realizava diante de um caso concreto, de uma ocorrência fática, e que por via incidental se declarava a inconstitucionalidade. Então Hans Kelsen concebeu o seguinte, né? Uma organização constitucional, tá? Que pudesse exatamente se estabelecer um julgamento, né, dessa questão de compatibilidade de lei ou não com a Constituição a ser realizado por um tribunal constitucional. Então essa organização voltada para análise de compatibilidade de uma lei com o documento constitucional por um tribunal constitucional tem particularidades. Quando eu falo de tribunal constitucional, eu já estou falando de uma delas, porque eu já estou dizendo que se cria, tá, uma corte, né, que é, na verdade, externa aos três poderes, porque esta corte constitucional, concebida na Áustria, é uma corte que não pertence ao Poder Judiciário. Ou seja, é uma corte que se criou e se tinha a função especificamente de análise de forma abstrata da compatibilidade da lei com o texto constitucional. E essa corte, portanto, tinha a missão de quê? Revogar parcialmente ou totalmente aquele texto de lei que tivesse contrariedade com o texto constitucional, tá? Então, essas são as primeiras considerações que eu menciono, tá? Então, veja só. Com esta superação que se teve do modelo americano, né, do estadunidense, tá? Veja, se criou o quê? Um órgão
né, não pertencente ao Poder Judiciário para análise de normas que, uma vez aprovadas pelo Parlamento, pela Casa Legislativa, e que não exatamente verificasse a necessidade, né, de se amoldar a concepção do Constituinte, né, ao modelo constitucional implementado, né, isso resultaria em um julgamento para se promover a retirada daquela lei do ordenamento jurídico para que ela não produzisse efeitos jurídicos, né? Porque uma lei que nasce com vício da inconstitucionalidade, ela nasce exatamente sendo considerada nula, portanto, não produz efeitos, tá? Então veja que nós temos aí uma grande diferença, né? Quando eu falo de uma análise abstrata, é porque não se pretende, né, através desse processo, né, na prestação jurisdicional, a resolução de um caso concreto, tá? Então, o que se pretende é tão somente a anulação genérica da lei ou do ato normativo incompatível com o texto constitucional. Então, por isso que eu faço a observação que no controle concentrado, tá, essa análise da inconstitucionalidade se realiza de forma abstrata e através daquilo que a gente chama de via principal. O que é esta via principal? O pedido principal da ação, o pedido nuclear, é exatamente a declaração da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, porque nós não estamos a analisar nenhuma ocorrência fática, tá? Não se está a analisar aqui uma pretensão resistida, tá? Então, estamos a analisar o seguinte: uma vez declarada a inconstitucionalidade por esta via principal, o efeito será erga omnes, ou seja, ele vai irradiar efeitos sobre todas as demais situações jurídicas, tá? Sobre todas as pessoas, né? Sobre todas as ocorrências que porventura venham a acontecer no plano fático, certo? Então, o que é que a corte realiza em tese, tá? Ela verifica se há ou não contrariedade da lei com o texto constitucional. Então frisamos isso, né, até de uma maneira bastante tautológica, repetitiva, para que esses institutos, esses elementos sejam bem absorvidos aí por vocês, tá? Queria tratar agora do controle de constitucionalidade no Brasil, tá? Então, assim, quando que surgiu essa ideia de se realizar a análise de lei e a sua compatibilidade com o texto constitucional? Beleza? Isso, né, no nosso sistema pátrio, né, que como a gente fala de jurisdição constitucional, tá? Então, nossa jurisdição constitucional, ela aconteceu, né, na verdade, em um primeiro momento, sob forte influência do modelo americano, tá? Por isso que, na verdade, um primeiro momento constitucional que se teve a oportunidade de tratar de controle de constitucionalidade foi na Constituição de 1891. E nessa Constituição de 1891, tá? Nessa Constituição de 1891, apenas se previa a possibilidade de realização do controle difuso incidental, ou seja, os órgãos competentes para realizá-lo seriam os órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Queria dizer que antes mesmo desta previsão na Constituição de 1891,
o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele já dava sinais de que a adoção do modelo difuso seria, na verdade, implementado em algum texto constitucional. Isso porque, um ano antes, tá, da Constituição de 1891, um decreto já tinha criado exatamente dois órgãos, tá? Que já seriam, na verdade, os órgãos que pertencentes também ao Poder Judiciário, que já cuidariam exatamente de tratar dessa questão da norma infralegal e dos casos específicos que, através dessa norma, poderia se declarar a inconstitucionalidade. Esse decreto, um ano antes, criou a Justiça Federal e criou o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, veja só, em momentos subsequentes, só para vocês anotarem, o decreto é um decreto de número 848 de 1890, tá? Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte, em momentos subsequentes, houve uma aproximação lenta ao modelo concentrado, né, ao modelo austríaco de controle de constitucionalidade, tá? Mas foi uma aproximação lenta. Houve um avanço, né, com relação a essa possibilidade de controle de constitucionalidade com o advento, né, com a promulgação da Constituição de 1934, né? Então, na Constituição de 1934, certo? Já se percebe a ocorrência de mudanças significativas, tá? Então, nessa Constituição de 1934, se atribuiu um papel ao Senado Federal, tá? Então, o Senado poderia, através, né, de votação de 2/3 dos seus membros, né, exatamente suspender uma lei ou um ato normativo, né, que tivesse sido considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Então veja, o Poder Judiciário, tá, considera, através de uma decisão, que aquela lei ela é inconstitucional. Veja, para que essa lei fosse suspensa, veja como acontecia em 1934, para que essa lei fosse suspensa, seria necessário uma votação no Senado Federal para que 2/3, né, aprovassem a suspensão de uma lei que já tinha sido declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Então veja que nós aí começamos a ter o quê? Um avanço para se chegar ao modelo que nós temos hoje. Outro ponto também interessante em 1934 foi exatamente o seguinte: a criação, né, daquilo que nós conhecemos e já estudamos, da representação interventiva, tá? Então veja só, esta representação interventiva, que somente poderia ser proposta pelo Procurador-Geral da República, tá? No sentido de que ele deveria exatamente zelar pela preservação, né, de princípios constitucionais, tá? Sobretudo os princípios, sobretudo não. Esses princípios são os princípios constitucionais sensíveis. O que seriam esses princípios constitucionais sensíveis, tá? Trazendo para o dia de hoje, né, para nosso modelo constitucional atual, os princípios constitucionais sensíveis são aqueles que configuram, tá, cláusulas pétreas, mas eles estão elencados especificamente no nosso artigo 34, inciso 7 da Constituição, tá? Que é exatamente o artigo
que versa sobre a intervenção. Então, nesse artigo 34, que fala da possibilidade da União exatamente intervir nos estados, tá? Ou no Distrito Federal, ele elenca, tá? Quais são as situações, ou no caso específico, quais são os princípios que são autorizativos para que a União venha intervir. Por que se tem um cuidado e um zelo de se enumerar os princípios sensíveis? Porque, na verdade, se trata, né, de uma solução ou de uma medida que exatamente ela a princípio poderia configurar uma afronta, tá, a exatamente ao modelo federativo, né? Ou seja, você automaticamente estaria a afrontar a autonomia de um ente federativo. Tá? Então veja só, o que é que vai justificar, portanto, que a União venha a intervir em um Estado, que venha a intervir no Distrito Federal? Só se justificaria exatamente se este ente viesse a descumprir exatamente um princípio sensível, tá? Aquele que é inaceitável, aquele que na verdade afronta de maneira objetiva, né, os preceitos constitucionais. Então veja só, quais seriam eles, tá? Eles, está aqui na Constituição, no artigo 34, a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Né? Então perceba, né, que para a União intervir o Estado teria que exatamente desrespeitar algo que fosse referente à forma republicana, o que é praticamente inaceitável. Né? Direitos da pessoa humana. Ora, nós sabemos que todo o modelo nosso constitucional, a ordem constitucional, ela é alicerçada no princípio da dignidade da pessoa humana, elencado de imediato, exatamente, entre os 5 artigos primeiros da Constituição. Tá? Então, toda vez que um Estado, né, membro ou o Distrito Federal vier descumprir esse princípio da dignidade da pessoa humana, justifica essa intervenção da União. Autonomia municipal, ou seja, por que o Estado membro, né, de maneira despropositada, sem fundamentação, poderia sim violar esse princípio da autonomia do município? O município é um ente autônomo, com autonomia administrativa, autonomia política, com autonomia financeira. Não se justificaria, né, e não se admitiria que o Estado membro pudesse exatamente violar essa autonomia municipal. Então, caso o fizesse, tá, daria respaldo a uma representação interventiva da União. Prestação de contas da administração pública direta e indireta, né? Não estamos mais num momento, né? Não se vive um momento de violação, tá, às finanças públicas, né? Todo gasto que se realiza, nós sabemos que o dinheiro público, ele na verdade, ele prescinde de prestação de contas. Então, nenhum governante eleito, tá, ele pode realizar a gestão e deixar de prestar contas exatamente aos órgãos responsáveis, né? À Casa Legislativa, aos tribunais de contas. Isso é inadmissível. E bem como a aplicação de recursos dentro do mínimo que é exigido, né? Então, nós sabemos que a Constituição preserva, né, algumas áreas que são áreas exatamente vitais para o desenvolvimento do Estado, social, econômico. Então, o mínimo tem que ser aplicado nessas áreas, saúde, educação. Então, se o Estado descumprir esse mínimo que deve ser aplicado, isso justifica também uma intervenção a ser realizada pela União, certo? Então, esse é um primeiro
cenário, né, novo, né, dentro de um historicismo constitucional brasileiro, que é a possibilidade da representação interventiva do Procurador-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Além disso, a Constituição de 1934, ela instituiu, né, um importante também instrumento, né, dentro do cenário de controle de constitucionalidade, que foi aquilo que nós conhecemos como reserva de plenário, né? Ou seja, a necessidade que se tem, tá, de um órgão fracionário, tá, uma Câmara Cível, por exemplo, de se remeter ao plenário a composição, tá, de um órgão, tá, de instâncias superiores, então submeter a totalidade dos membros que compõem este órgão, tá, para que necessariamente se venha a realizar uma votação para se reconhecer ou não a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, certo? Então isso nós percebemos de maneira clara na Constituição de 34. Pois bem, logo após a Constituição de 34, nós sabemos que houve o surgimento da Constituição de 1937, referente ao período do Estado Novo, né? Então, nós sabemos o contexto histórico do surgimento desse documento constitucional. E, né, como não poderia ser diferente, né, por uma questão de leitura de momento, essa Constituição de 1937, ela representou um retrocesso na questão do controle de constitucionalidade. Primeiro porque essa Constituição de 1937, ela aboliu a representação interventiva. Então ela já retirou essa possibilidade, claro, né? Uma Constituição criada em um período, né, de exceção, de concentração de poder. Então uma das medidas foi exatamente abolir a representação interventiva, tá? Outra coisa também que foi bastante prejudicial, né, foi o seguinte: se remeteu ao parlamento a possibilidade, veja, se remeter ao parlamento a possibilidade de destituir os efeitos, tá, de uma decisão que declarou a inconstitucionalidade de uma lei. Então veja, imagine o Poder Judiciário, através de uma decisão judicial, certo, declara a inconstitucionalidade de uma lei. Pois bem, se o parlamento, com a aprovação de 2/3, entender, tá, que deve acontecer uma destituição dos efeitos, assim ocorria sob o regime constitucional da Constituição de 37. Então foi um grande retrocesso, mas como na verdade há sempre, né, uma ideia de ciclo ao longo da história, a Constituição, portanto, de 1946, ela na verdade já trouxe um outro dinamismo à concepção de controle de constitucionalidade, né? Por quê? Essa Constituição de 1946, ela, além, né, de manter o controle difuso, ela restabelece o controle concentrado, tá? Então ela recupera a representação interventiva, tá? Então veja só, então veja o que é que traz como destaque a Constituição de 46, tá? Ela traz como destaque o quê? A via concentrada de controle, tá? Então esta via concentrada de controle, né, já concebida em 46, ela tem uma certa, digamos assim, ela tem um certo aprimoramento que surge exatamente com a emenda constitucional 16
de 65, tá? Então essa emenda constitucional 16 de 65, ela cria a representação de inconstitucionalidade, tá? Ou seja, ela cria a representação de inconstitucionalidade, que mais tarde nós vamos perceber que essa representação hoje tem a denominação de quê? De ação direta de inconstitucionalidade. Veja, então, a emenda 16, né, de 65, ela criou uma representação de inconstitucionalidade. Aí você vai me perguntar, quem poderia ou quem estaria legitimado para fazer uso desse instituto? Exclusivamente o Procurador-Geral da República. Tá? Então, só o Procurador-Geral da República poderia fazer uso da representação de inconstitucionalidade. Tá? Então, ela é importante, essa emenda do ano de 65, porque ela apresentou à jurisdição constitucional o modelo concentrado abstrato, certo? Gilmar Mendes, em sua obra de direito constitucional, no seu manual, ele faz uma alusão com uma observação bastante pertinente, tá? Porque ele diz o seguinte, que apesar de formalmente ter sido criado esse instrumento para fins de controle concentrado, né, para fins de controle abstrato, tá? Na prática, esse período, né, praticamente o que se utilizou, o que mais foi fomentado, utilizado para fim de controle de constitucionalidade foi, na verdade, o controle difuso, tá? Então, o controle difuso foi o mais utilizado e até então se tinha a ideia de um modelo misto, e que é o modelo que nós temos hoje, um modelo misto de controle de constitucionalidade, mas até a Constituição de 88, o modelo muito mais difundido era o modelo de controle difuso de constitucionalidade, certo? Então, feito esta viagem, né, pela história do controle de constitucionalidade no Brasil, é chegada a hora, então, de falarmos, né, do nosso texto atual, né, do nosso documento constitucional atual, que é exatamente a Constituição Federal de 1988. Tá? Então, veja, a Constituição de 88, ela aperfeiçoa, na verdade, ela traz, né, o modelo concentrado de constitucionalidade de uma forma mais robustecida. Tá? Então, veja, por vários motivos que nós vamos perceber ao longo dessa explanação, ao longo dessa aula. Primeiro, né, antes de 88, nós só tínhamos como instrumento, né, do modelo concentrado, para além da representação interventiva, tá? A representação de inconstitucionalidade, que se assemelha, né, que tem o mesmo perfil, né, do que hoje nós consideramos a DI, tá? Então ela só tinha esse modelo. Então já tem um avanço significativo aí. Por quê? Porque com a Constituição de 88 nós trazemos o quê? Outras formas de se provocar a Corte Constitucional STF para fins de, digamos assim, declaração de ou de inconstitucionalidade. Então nós temos o quê? A DIN, nós temos a ação direta de constitucionalidade por omissão, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, nós temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então você já percebe de imediato que houve exatamente outras formas de se realizar um juízo, né, de compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo com o texto constitucional. Para além disso, houve também uma mudança significativa
que foi, na verdade, a ampliação do rol de legitimados para propor essas ações. Tá? Então, essa ampliação do rol, nós conseguimos exatamente identificar no artigo 103 da Constituição, certo? Então, vamos lá a essa análise do artigo 103 da Constituição.